Em tua presença, 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 em tua presença. Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. Em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Não temais vós, pois eu sei que buscai a Jesus. Ele não está aqui, ele vive. Em tua presença, 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 em tua presença.
Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Quando o Pai lá na cruz golpeou seu filho Jesus, não foi. Uma boa noite aos irmãos. Que Deus abençoe e fortaleça todos os perseverantes que aqui estão nessa noite. Nesta noite chuvosa, começou a chover na hora de vir para a igreja, né? Quase, né? Um pouquinho antes. Mas aqui os irmãos estão aí perseverando. Isso é muito bom, porque nós vamos dando a devida importância e a responsabilidade das coisas dos céus, né? Eu brinco sempre que amanhã de manhã, se estiver chovendo assim, todo mundo vai trabalhar, né? Todo mundo sai para o trabalho e não é um empecilho para ficar em casa. Também não pode ser um empecilho para ir para um grupo familiar ou para um culto ou para um evento do reino que é muito mais importante do que o meu trabalho. Aí vamos dizer, como assim? Tudo tem escala de valores. Buscai, pois, em primeiro lugar. Não estou dizendo que eu não devo trabalhar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, se eu não deixo de cumprir compromissos naturais, muito menos devo deixar de cumprir os espirituais, que são, sim, mais importantes. Todos são, né? Então, mas às vezes a nossa alma gosta, a carne, né? Ela gosta de dar umas desculpinhas, né? Então, que bênção que os irmãos estão perseverando aqui no Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra em Provérbios, no Antigo Testamento, quase no meio da Bíblia. Provérbios, capítulo 7. Nós vamos repetir aqui com o nosso vizinho. Vou pedir que ninguém fique aí sozinho, né? Vamos ficar em pés. Vamos ficar em pés aí, né? Pedir para os irmãos se mesclarem. Provérbios, capítulo 7. Provérbios, uma oração, leitura. Você pode fazer com o teu vizinho aí toda o capítulo 7. Amém? Preste bem atenção assim, porque você pode, à primeira vista, olhar para esse texto, pensar que está se tratando de alguma coisa física e natural. Mas, na verdade, são conselhos do Senhor, são conselhos do Espírito, e aquele homem que está ali relatado, ele é a nossa vida e o sequestro da atenção da nossa vida, amém? Correlacione assim, dessa forma, as distrações deste mundo. Vamos repetir juntos aí, então. Juntos não, você lê com o teu vizinho aí, amém?
Amém? Amém? Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que nos desse, Senhor, de estarmos aqui hoje, Senhor, na Tua presença, Pai eterno. Queremos, Senhor, com esse pequeno rebanho que aqui está, Senhor, apesar dessa chuva que cai lá fora, saímos hoje, Senhor, porque queremos Te louvar, Te engrandecer, porque queremos ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Queremos sentir a Tua presença, o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor. Que flua Teu rio de águas vivas sobre este pequeno rebanho que aqui está, Senhor. Abrace-nos, Senhor, porque que nós possamos sentir a Tua presença aqui nesse altar, Senhor, com seus braços abertos, Senhor, para nos proteger, nos guardar de todos os perigos que está lá fora, Senhor Jesus. Queima nossos corações nessa noite, Senhor, que possamos abrir nossa mente e nosso coração, Senhor, que possamos Te buscar, Senhor, como Tu mereces, Senhor, porque não queremos ser apenas membros, Senhor, desta igreja, não queremos ser apenas membros do banco da igreja, Senhor. Queremos fazer parte, Senhor, desta luta, colocar nosso ombro embaixo da carga, Senhor, dividirmos com nossos irmãos, Senhor,
tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, para nós curar as vidas que estão lá fora, Senhor. Buscar os membros para esta casa, Senhor. Que possamos levar a Tua palavra, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor. Venha, Senhor, incendeia, Senhor, este rebanho que aqui está, Senhor. Incendeia nesta noite, Senhor. Levanta, Senhor, levanta com o Teu sangue, Senhor. Levanta Teu sangue, Senhor, nesta noite. Passa aqui o sangue do Cordeiro, Senhor, em todas estas vidas que estão aqui representadas por cada um, Senhor, das suas famílias, Senhor. Estas vidas estão aqui representadas porque queremos Te adorar, Senhor. Queremos o verdadeiro amor do Senhor. Queremos subir a escada que nos leva, Senhor, até o Teu altar todos os dias. Que possamos nos encontrar o caminho de volta para casa, Senhor. Não permita que venhamos nos desviar no caminho, Senhor. Que possamos nos ajudar como igreja, como irmãos, Senhor. Fortalece as pessoas que aqui estão, as pessoas que estão virtuais, Senhor. Fortalece, Senhor, o pastor, a família dele, Senhor, todos os membros, Senhor, para que venham, Senhor, ter o avivamento, Senhor, tenha as bênçãos derramadas, que o Senhor possa suprir em todas as nossas necessidades, Senhor, como membros do Teu corpo, Senhor Jesus. Enche-nos nesta noite, Senhor, derrama a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque são imensos os nossos pecados, Senhor, mas o Teu amor não cessa, Senhor. Fica conosco no barco, Senhor. Enche o nosso coração do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Senhor, tenha compaixão de nós, não porque merecemos, Senhor, mas porque Tu é bom, porque Tu é misericordioso, Senhor. Senhor, traz o avivamento para todas as pessoas que estão em casa, Senhor. Que haja um despertar de fé, de amor, Senhor, dentro dessas pessoas que estão nos hospitais, nas cadeias, que são prisioneiras, Senhor, nas suas almas, nas suas camas, Senhor. Que haja um avivamento nesta cidade, Senhor. Que todas essas pessoas confessem que o Senhor é o verdadeiro Deus. Que toda a língua confesse que o Senhor é o nosso amor, o nosso Senhor misericordioso, que veio, está às portas do céu, Senhor. Eu posso te sentir que Tu está já montado em Teu cavalo, Senhor, para vir nos resgatar, Senhor, nos tirar deste inferno que vivemos aqui na terra, Senhor. Eu sei que o Senhor está à beira, Senhor, da Tua volta está próxima, Senhor. Que o Senhor possa nos preparar, Senhor, que possamos estar prontos para a Tua chegada, Senhor. Porque eu posso te sentir, Senhor, posso sentir a Tua presença, Senhor. É chegada a hora, Senhor, da igreja se levantar. Da igreja, Senhor, clamar por Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Senhor. Enche, Senhor, este lugar, enche nossos corações nessa noite, Senhor. Que possamos levar o amor, Senhor, a misericórdia, o perdão aonde nós formos, Senhor, porque queremos ver o Teu amor refletido em nós. Que o Senhor nos traga a paz, que o Senhor supla todo aquilo que vamos necessitar durante toda essa semana, Senhor. Que o Senhor, a Tua chama nunca se apague dentro dos nossos corações, Senhor. Que possamos mostrar isso para os nossos filhos, Senhor, no nosso trabalho, aonde vamos, Senhor. Que possamos curar com as nossas mãos através do sangue de Jesus, invocar o Teu nome, Senhor. Que todo o nosso corpo, Senhor, se una em uma só voz para Te clamar, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor. Porque Tu mereces, porque Tu és o Rei, Senhor. Vem, Senhor, nos libertar, nos tirar do abismo do qual nos encontramos nessa noite, Senhor. Nos liberta, Senhor, com Teu fogo, com a Tua misericórdia, Senhor. Queima este lugar, Senhor. Queima, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Que haja um avivamento nesta noite, Senhor. Liberta Teu povo, Senhor Jesus. Liberta Teu povo, Senhor. Não permita que as portas do inferno prevaleçam, Senhor, no Teu povo, Senhor. Liberta Teu povo essa noite, Senhor. Liberta, Senhor. Traz a libertação, traz o renovo, Senhor, para nossas vidas. Liberta a nossa casa, Senhor. Liberta a Tua igreja, Senhor. Que todo joelho confesse, Senhor. Que toda língua confesse que o Senhor veio, Senhor, para nos libertar. Nos liberta, Senhor. Desce com o Teu fogo. Queima este lugar, Senhor. Que haja um avivamento da Tua igreja, Senhor. Que haja um avivamento nas famílias, Senhor. Que possamos levar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, enche esse lugar, Senhor. Nos banha com o sangue do Cordeiro. Nos protege, nos guarda, Senhor. Porque Tu és o dono deste lugar. Aqui tudo foi feito para Ti. Tudo aqui é adoração para Ti, Senhor, nesta noite, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Queima, Senhor, com Teu fogo, Senhor. Nos aviva nossos corações, Senhor, nesta noite. Porque queremos viver para Ti, Senhor. Queremos ter um encontro contigo, Senhor. Enche-nos do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Muitos já estamos recebendo aqui, irmãos. Respirem, respirem fundo. Deus de Israel está às portas, irmãos. Exaltem, clamem o nome dele. É chegada a hora. O governo do ego caiu. Cristo é vencedor. Tomem posse desta bênção que o Senhor nos dá. Jesus já morreu na cruz e levou os nossos pecados sobre si. A vitória é nossa, irmãos. Em nome de Jesus. Exaltem, exaltem, exaltem o Deus de Israel. Exaltem, irmãos, pois o governo do ego caiu. Se você é vencedor, canta junto. Exaltem, exaltem, exaltem o Deus de Israel, pois o governo do ego caiu. Exaltem, exaltem, exaltem o Deus de Israel, pois o governo do ego caiu. Exaltem, exaltem, exaltem o Deus de Israel, pois o governo do ego caiu. Foi derribado, caiu por terra, Jesus venceu. Exaltem o Rei, exaltem o Rei. Trocou natureza, mudou o caráter, Jesus venceu. Exaltem o Rei, exaltem o Rei. Assume o governo da minha alma, ó meu Senhor. Exaltem o Rei, exaltem o Rei, exaltem o Rei, exaltem o Rei. Exaltem o Rei. Exaltem, exaltem, exaltem o Deus de Israel, pois o governo do ego caiu. Exaltem, exaltem, exaltem o Deus de Israel, pois o governo do ego caiu. Exaltem, exaltem, exaltem o Deus de Israel, pois o governo do ego caiu. Exaltem, exaltem, exaltem o Deus de Israel, pois o governo do ego caiu. Foi
foi derribado, caiu por terra, Jesus venceu. Exaltem o Rei, exaltem o Rei. Trocou natureza, mudou caráter, Jesus venceu. Exaltem o Rei, exaltem o Rei. Assume o governo da minha alma, ó meu Senhor. Exaltem o Rei, exaltem o Rei, exaltem o Rei, exaltem o Rei, exaltem o Rei. Glória! Amém! Grandioso és tu, Pai amado. Próximo cântico, irmãos. Vem me tocar. Glória a vós, Pai amado. Santo Espírito que está aqui conosco tem trazido transformações nas nossas vidas, irmãos. Tudo que temos feito, tudo que temos recebido é para nosso enriquecimento, nosso crescimento. Grandioso és tu, Pai amado, que nos dá a palavra, que nos presenteia a cada dia com o conhecimento que vem de ti, Pai amado. Tu nos enviou o Verbo, Senhor, para viver em carne aqui conosco e nos deixar o maior dos tesouros, Pai, a vida eterna. Amém. Vem Santo Espírito, vem operar em mim, trazendo vida, muita iluminação. A minha alma descobrirá que só Jesus é quem liberta e vivifica. Vem me tocar, vem me tocar, Espírito, me renovar com tua vida. Tocar, quero me
Vem, Santo Espírito. Glória a Jesus. Vem pra me convencer que não há nada de bom em mim. A minha alma descobrirá que só Jesus é quem liberta e vivifica. Vem me tocar, vem me tocar, Espírito, me renovar com tua vida. Vem me tocar, quero me humilhar em tua presença, Senhor Jesus. Vem me tocar, vem me tocar, Espírito, me renovar com tua vida. Vem me tocar, quero me humilhar em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Palma da mão. Amém, Senhor Jesus. Glória a vós, Pai. Amém. Amém, irmãos? Podemos sentar. Amém. Então nós temos aí um espaço, né, irmãos, para ouvir um pouco aqui as experiências que os irmãos têm tido com o Senhor na jornada da fé, desde que o Senhor resgatou, se encontrou e casou eternamente contigo, né? Com certeza muitas coisas Ele vai nos educando, nos ensinando, algumas nos moldando, que sentimos muitas vezes, né, as consequências das nossas escolhas. Deus permite que venham sobre as nossas vidas, mas também isso é uma coisa boa para nos educar, nos corrigir, transformar nossa mente, nos educar. Deus sempre nos leva ao amadurecimento, irmãos, né? Então, sempre há experiências aí, e nós gostaríamos de ouvir um pouco dos irmãos aqui, aquilo que os irmãos têm para compartilhar aqui, voluntariamente, aqueles primeiro, né, que desejam usar até 3 minutinhos, 4 minutinhos, 5 no máximo aí, para nós não nos estendermos aí. Temos alguém já que queira iniciar aqui? Senão eu vou, sinto aqui a Eduarda aqui, né, de compartilhar algo do Senhor, seja testemunho, palavra, experiência, aquilo que o Senhor trouxer no coração dela aí. Amém? Para encorajar os próximos, né? Boa noite, irmãos. Eu não sei muito bem como compartilhar. Ontem
a gente acabou indo num culto de jovens, eu e o Pedro, através de um convite da Amanda, que é uma colega minha da faculdade. E a gente tenta fazer essas trocas, né? Ela é nossa comadre, a gente espera que ela venha aqui, ela e o noivo dela, prestigiar um culto também. E ontem foi muito falado sobre perdão. E eu acredito que o perdão é algo muito importante nas nossas vidas. Não só de pedirmos perdão, mas também de não deixarmos que o inimigo nos acuse daquilo que nós já fomos perdoados e daquilo que nós já fomos resgatados por Cristo. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente se afasta da palavra e se afasta de Deus por acusações que o inimigo usa de forma muito sutil para nos afastar da igreja, porque a gente se sente que não é merecedor daquilo que Cristo tem para nós. Mas nós somos filhos amados por Deus. E eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um. E é por isso que a gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados. Precisa se redimir daquilo que a gente faz de errado. Mas a gente também precisa se levantar todos os dias sabendo que nós somos filhos amados. E que Deus nos quer aqui porque Ele quer que nós possamos alcançar mais pessoas para Ele. Amém. Amém. Temos mais alguém? Ashley. Então, amém, boa noite. Foi pega desprevenida, né? Mas olha, não sei muito bem o que compartilhar, mas ultimamente eu tenho passado por umas experiências boas e mais ou menos, mas eu creio que tudo é um propósito que Deus tem. E recentemente eu tive uma experiência que Deus me permitiu ter e que agora me fez, com esse encontro, com a mensagem do encontro também e com outras coisas, me fizeram refletir que Deus tem o plano perfeito pra gente e o plano permissivo, né? Então, Ele tem um plano pra gente que a gente é o plano perfeito dele e que é o que Ele quer pra nossa vida. Mas muitas vezes a gente reclama e não deixa Ele cumprir esse plano na nossa vida e fica reclamando e pedindo outras coisas. E eu passei por uma experiência que não foi muito boa e poderia ter evitado se eu continuasse no plano que Deus tinha pra mim, que tem pra mim. Mas eu, por curiosidade ou por enfim, falta de comunhão com Deus também, ou não sei, tive essa experiência que eu poderia ter evitado, mas tive, e amém. Foi, enfim, aconteceu, mas Deus me mostrou que eu não... Como é que eu vou dizer? Eu não precisava ter passado por essa experiência se eu não tivesse sido tão insistente numa coisa que não precisava acontecer. Não, era só eu estava quietinha na minha casa, era só continuar ali, enfim, e esperar nele, sendo que eu parei de esperar nele. Tanto que eu não sou muito de vir compartilhar aqui, porque Deus sempre me prova no que eu compartilho na mesma semana. Então, a última semana que eu compartilhei sobre fé, Deus me provou muito naquela semana com fé. E eu falhei, eu não tive fé o suficiente e acabou acontecendo coisas que não foram agradáveis para mim, mas acredito que era da vontade dele. Mas é isso, né? Eu sempre falo sobre confiar em Deus e eu não estou confiando e parei de confiar e não fingi que entreguei e não entreguei. Então, passei por uma experiência que agora eu tô vendo que realmente eu tenho que esperar em Deus e não ficar buscando coisas alheias em outras pessoas. E principalmente, Deus falou muito forte comigo sobre a carência. Que a gente busca
suprir nossas carências em pessoas, em coisas do mundo, em coisas alheias, sendo que a gente tem uma carência que é intratável, mas que só Deus pode suprir essa carência dentro de nós. E eu deveria buscar suprir essa carência que eu tenho e que acho que todo mundo tem, enfim. Eu deveria buscar suprir em Deus, com a palavra, com as mensagens, porque a gente tem um canal, uma TV cheia de coisas que eu posso passar o dia inteiro ouvindo e me alimentando ali, suprindo essa carência assim, lendo a Bíblia, lendo a palavra, buscando Deus. E eu fui buscar em pessoas e não dá certo, porque é uma carência que só Deus pode suprir. E nenhuma pessoa vai suprir essa carência ou o que nos falta, que é Deus, é a palavra dele, é o amor dele que a gente tem que buscar cada dia mais a ter essa fé, essa perseverança. E a gente tem que perseverar, porque sem perseverança não tem fé, sem fé não tem perseverança. Então, eu creio que buscar mais a palavra, né? E parar de querer suprir carências e coisas em coisas mundanas e pessoas em pensamentos, e realmente sentar e conversar com Deus e ter momento com Deus. Porque eu confesso que ultimamente eu tinha parado e me arrependo disso, porque quando eu me afasto de Deus, eu dou brecha para o inimigo vir atentar a minha vida e acabo passando por experiências, mas amém. Eu creio que tudo Deus permite e tudo é um aprendizado e tudo tem um propósito no fim, então só esperar em Deus mesmo e continuar confiando que Ele tem o melhor para nossa vida, né? Amém. Amém? Temos mais alguém? Ela já ouviu. Hoje é por sorteio, né? Boa noite, irmãos. Também não sei muito o que compartilhar, mas tem acontecido muitas coisas, assim, muitas experiências. Às vezes a gente julga pequenas coisas, mas bem transformador. E desde que a gente veio para essa casa, então, posso dizer que a gente teve muito ganho espiritual e só a boa obra. Talvez isso tenha surpreendido muitas pessoas também, das quais a gente convivia. E uma experiência me vem agora, talvez uns 20 dias, no final de semana que a gente foi para Passo Fundo, enfim, a gente estava fazendo um muro lá na minha casa, e aí o Fernando até não pôde participar junto em função desse compromisso, porque eu troquei, na verdade, as datas e confundi as datas da ida a Passo Fundo. E aí estava lá os meus vizinhos ajudando fazer o muro, enfim, alguns amigos nossos estavam lá, amigos da família, enfim, que convivem com nós. E nesse dia, assim, no dia anterior, na verdade, uma série de acontecimentos, assim, eu quebrei o registro da minha casa, do relógio de água da minha casa, ficamos 3 dias sem água, enrosquei com o carro num pedacinho do muro, foi aí que eu quebrei o registro, e algumas outras coisas assim aconteceram, e um dos que estavam lá falou assim para o Fernando: mas vocês têm que ir mais na igreja. E aí o Fernando falou assim: olha, foram poucas as vezes que eu faltei durante esse ano. E aí a pessoa olhou assim: mas aonde que eu não te vejo? Eu disse: não, a gente participa em uma igreja evangélica, sim, a gente se sente muito bem, até você está convidado a participar. E aí, então, assim, de certa forma, a gente surpreendeu algumas pessoas que conviviam, porque talvez não esperavam isso de nós, né? E eu me sinto muito feliz aqui, a minha família também, né? Acho que estamos gatinhando, assim, mas estamos indo. É isso aí. Amém.
Então eu só vou corrigir uma fala minha que eu disse um sorteio, né? Mas o Mateus disse lá a indicação do Espírito Santo. Amém? Temos alguém então? Eu queria complementar enquanto alguém se dispõe. A gente leu Provérbios 7 e eu estava refletindo sobre ele na hora que o Mateus me chamou para compartilhar. E eu acho que o compartilhar da Ashley veio bem ao encontro do que eu queria saber sobre a palavra. E no finalzinho do capítulo, ele vai dizer assim, no versículo 24: Agora, pois, filho, dá-me ouvido e se atento às palavras da minha boca. Não desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas. Então, Deus sabe o que é melhor para nós, Ele vem e nos diz, e mesmo assim a gente abre brecha para aquilo que a gente quer fazer. E outra coisa que eu lembrei também que eu gostaria de compartilhar, que é relacionado à irmã que me convidou para ir na igreja dela, é que o paralítico ele é salvo pela fé dos seus amigos. E eu vejo que muitas vezes eu sou salva pela fé das pessoas que me rodeiam. E a Amanda é uma das pessoas que nunca desistiu com que eu tivesse fé em Cristo e nunca me deixou desamparada com relação à palavra de Deus. Então, eu acredito que Deus usa muito ela na minha vida, porque em muitos momentos que eu me sinto desamparada, mesmo ela frequentando outra igreja, como a gente se vê todos os dias, parece que ela sabe quando eu estou inclinada para as coisas do Espírito e para as coisas de Deus e quando eu não estou inclinada. E ela sempre tem a palavra certa para me dar. Então é muito importante com quem a gente anda, porque isso define quem a gente é, define a nossa fé e define o caminho que a gente vai tomar nas nossas vidas. Então é muito importante a gente vigiar quem a gente deixa entrar na nossa vida. Amém. Amém. Mais alguém, então? Paulo Sérgio? Está ali o Paulo Sérgio. Eu estava olhando ali, mas está ali o Paulo Sérgio. Amém, irmão? Amém. Boa noite, irmãos. Vou compartilhar do encontro lá que o irmão Sérgio falou sobre os talentos, né? Que para um deu 1, outro 2, outro 5. Daí ele falou que não é porque você ganhou um talento só que você é menos que o outro, né? Talvez ele deu conforme a capacidade de cada um, né? Os talentos. E eu ganhei um talento de Jesus para o dia que ele chamou para fazer o grupo familiar da minha casa. E é o que eu estou tentando, a gente tenta, né, com o grupo familiar, é um talento que nós ganhamos para ganhar almas para ele. A gente manda todas as vezes mensagens e convida os irmãos, né? A gente está lutando para conseguir multiplicar esse talento para ele, né? É difícil, como diz, o caminho é apertado e é bem difícil, mas vamos lutando e com esse talento até o fim. E se Deus permitir, nós conseguiremos muito mais talentos para ele, né? Amém? Boa noite, irmãos. A gente fica, às vezes, repassando, né, muitas coisas na cabeça da gente. São tantas coisas para compartilhar, né? E essa semana eu comecei a ler Provérbios e me chamou muito a atenção, como fala muito, né, que você será guardado pelo bom siso, né? Daí veio aquele ditado popular, né, que quando nasce o siso, né, você ganha o juízo, né?
E realmente percebi que fala muito sobre isso em Provérbios, né? Que a gente tem que ter a sabedoria, né? O discernimento e guardar o bom siso, guardar o juízo, né? Porque são muitas as provações. Mas o que eu queria falar mesmo foi sobre o culto da semana passada, né? Que até o nosso presbítero Mateus falou, né? Que, né, nós somos um rebanho pequeno, mas a gente tem percebido muito a obra do Senhor. E é aí que a gente conhece a unção do Senhor, né? Como Ele tem trabalhado os membros do corpo desse ministério, né? Então, foi um culto abençoado. Não sei se todos aqui estavam, eu não lembro. Também não sei se ouviram pelo online ou não. Mas foi um momento que a gente percebeu assim, muita restauração, né? Então, o Senhor está restaurando cada um que está aqui, seja em diversas áreas, né? Então, a gente falou muito... A gente não, né? Mas, enfim, todos... Foi em relação ao matrimônio, principalmente, a família, ao estar junto, essas restaurações. E nós saímos daqui gratificados, assim, né? Com muita vontade da semana, né? A gente sabia que teria muitas tribulações, mas a gente percebeu a unção do Senhor aqui dentro, né? Então, a gente saiu bem renovado para aquela semana. Aí, ele vai subindo, vou subindo junto. Aí, então, foi mágico. Eu digo assim, Deus trabalhou muito mesmo, né? E tem trabalhado. E eu tenho, né, orado e sei que Deus tem grandes propósitos com esse ministério aqui. E tem orado para que se cumpra esse propósito dele, desse ministério aqui na cidade de Ijuí, crescendo muito. Só que para crescer, ele está tratando cada um de nós que estamos aqui, em tudo que a gente precisa. Está preparando o caminho, né, para a gente poder começar a receber essas tantas outras almas que tenho certeza que virão para cá, porque a promessa dele de que esse ministério aqui vai estar bem, vai ser grande no sentido de pessoas e obras, né, porque também não adianta ter muitas pessoas e não ter obras e não ter restauração, e a gente não perceber, né? Porque muitas vezes, como a irmã Tassiara falou, né? Que as pessoas, vocês têm que ir na igreja, né? Porque as pessoas às vezes não veem a obra de Deus na gente, só quando começam a conviver, que às vezes até a gente fica assim, onde é que está a obra, né? Mas a gente vai sentindo a restauração, a gente vai sentindo as mudanças, e é natural que pessoas se afastem e que pessoas se aproximem, né? Porque vai ser feita essa seleção também. Então, é mais nesse sentido, e vamos, que o bom siso nos guarde, né? Eu liguei. Que bênção, né, irmãos? E vamos seguindo assim, né, o fluir do Espírito aqui. Só vou chamar a Elis, depois a Jurandira, e vou pedir para as irmãs cuidar só o tempo, até 5 minutinhos. Mas sinto aí que o Senhor quer liberar algo também ainda. Amém? Boa noite, irmãos. O nosso presbítero, né, nos colocou aí na responsabilidade. Então, vamos lá. Irmãos, eu até cheguei a compartilhar com as irmãs, eu assisti o culto ontem, o encontro, e falou muito comigo. Ele falou sobre os talentos, né, o compartilhar dos irmãos. E no compartilhar dos irmãos, eles falaram bastante ali sobre as lutas, né, como a irmã traz, porque essa igreja fala muito de luta, né, mas é como a irmã Tassi falou aí, que ele está tratando, né, a igreja. E teve um compartilhado de um presbítero que falou muito comigo, né, e ele trouxe ali, ele trouxe no Salmo 139. Então, vou ver se eu consigo aqui encontrar rapidinho, porque eu não me preparei para compartilhar. Então, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras
os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. E daí segue, né? Daí no 16 diz aqui, ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, esse tratamento, e aqui também diz, irmãos, então, perdão que eu vou ler aqui uma passagem que fala muito comigo, e reviveu, né, essa certeza no meu coração, que diz aqui, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, está aqui no versículo 7, né? Então, perdão que eu meio que troquei aqui. Mas fala comigo porque nessas tribulações o Senhor fica em silêncio, né? E muitas vezes a gente tem vontade, ali os irmãos falaram do desânimo e do reavivamento, né, que é toda semana, né, irmãos, a gente luta, as lutas são diárias, né, o tratamento do Senhor é diário, né, dia após dia, e quando vem o desânimo, a gente ouve o compartilhar dos irmãos e a gente diz, está tudo certo, o Senhor está com tudo no controle, né, e para onde nós iremos? Porque tem momentos na minha vida, na minha caminhada, que o Senhor faz silêncio, que eu digo, Senhor, então, me leve para outro lugar, me tira daqui. Muitas vezes eu peço, irmãos, mesmo eu tendo assim, eu caminhando naquela certeza, mas tem momentos em que a coisa pega, assim que eu digo, Senhor, me tira então, porque Ele fica em silêncio, né? Então me mostra um caminho. E o Senhor fica calado, né? E o Senhor não me mostra nenhum caminho. E eu preciso perseverar. E aí eu me lembro dessa palavra, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Né? E daí segue aqui, né, que o Senhor tem tudo preparado, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Ele está tratando a igreja, Ele está tratando as nossas vidas. E a gente só precisa estar mais em comunhão com o Senhor, estar mais em comunhão com a palavra, ouvir o compartilhar dos irmãos, trazer também as nossas angústias. Aqui o irmão falou do grupo familiar. O grupo familiar é um momento ali em que é mais íntimo, né? E a gente traz ali as nossas angústias e o Senhor reaviva cada vez mais. Mas é dia após dia. E foi interessante, quando eu digo o compartilhar daquele irmão, é um presbítero, até não sei, eu não consigo gravar qual é a cidade, mas ele disse que ele estava com uma dor no coração, ali estava atribulado, e lembrou do louvor, que tem um louvor, né, que traz essa palavra, e o Senhor tirou aquela angústia, aquela incerteza. E é isso que o Senhor faz comigo, sempre, a cada semana. Né? Às vezes os irmãos podem questionar, mas tu não compartilhou tal semana que o Senhor fez isso? Mas é dia após dia, porque a gente precisa estar dia após dia na palavra. Quando a gente meio que dá uma vaciladinha, vem de novo essas angústias, essas incertezas, essa vontade de se ausentar do Senhor. Mas não tem como, né, irmãos? A gente já foi resgatado, daí depois a gente vem, cai em si e diz, não tem para onde ir. É caminhar no silêncio do Senhor, que é no silêncio. Até eu ouvi também várias pregações hoje, vários grupos. Café com Cristo, hoje foi um momento que eu ouvi, e ele diz, quando o Senhor está em silêncio, é quando a obra é maior dentro, é quando a gente vai sentindo que a gente não tem força, e a força do Senhor vai prevalecer, né? A vontade do Senhor. E é isso que acontece comigo, né? Hoje foi mais um dia, essa semana foi mais uma semana desse silêncio do Senhor, nessa vontade de se ausentar, mas não tem mais como a gente se ausentar, né? Para onde eu irei, né? Para onde nós iremos, né, irmãos? Então é agradecer e estar junto, estar nos grupos, estar na palavra, porque veio essa fraqueza, mas eu não me ausentei, né? A vontade é pedir, Senhor, me tira daqui, então me leve para onde o Senhor quer. Mas aí onde é que Ele leva? Para a palavra, para as mensagens, para o compartilhar de um irmão, né? E daí o Senhor reaviva e a gente está aqui de volta, né? Sendo fortalecido, renovados, né? Então é isso, o meu compartilhar, né? Vamos perseverar e fé, né, irmãos? A fé. A gente não está todos os dias, eu não estou todos os dias com aquela fé, mas todos os dias
a vontade vem de se ausentar, mas todos os dias eu volto e busco o Senhor, que é só nele que a gente vai receber as bênçãos, alcançar os talentos que ele tem para as nossas vidas, que o Senhor tem. Nós temos talentos, o Senhor nos deu para a gente possa multiplicar esses talentos. É isso, então. Que o Senhor nos abençoe e nos renove. Amém. Boa noite, irmãos. Como nós temos que obedecer, né, para não padecer, então nós vamos ter que obedecer mesmo, né? Mas obedecer em tudo, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente diz que obedece, mas parceladamente. Então, como ela falou ali, como ela falou, que primeiro precisa, né, padecer para depois obedecer. Então, muitas vezes eu falo essas palavras, vamos obedecer para não padecer, porque é melhor obedecer do que padecer. Mas quando nós padecemos é porque nós estamos ainda, né, sem aquela fé que o Senhor exige, sem aquela confiança que o Senhor nos espera de nós. Porque é como a irmã disse ali, tem horas que a pessoa fica até sem força, até sem ânimo, mas o Senhor diz que nós temos que ter bom ânimo. Bom ânimo é a própria palavra que nos ensina, que nos orienta, porque Cristo não desanimou nunca. Ele sempre fez, eu faço a vontade do meu Pai. Será que nós estamos fazendo a vontade do Pai? Ou a nossa? Será que eu estou pedindo os meus almejo? Ou que o Senhor almeja que eu faça? Então é isso aí que o Senhor quer pincelar, né? Por todos esses testemunhos maravilhosos que o Senhor usou os irmãos. E daí eu vou ler aqui, que para finalizar com essa parte, todos nós temos talentos. O Senhor não colocou ninguém na terra sem dar talento, porque o Senhor não é falto, Ele não falha em nada, Ele é perfeito. Então, se nós não estamos produzindo no reino, é porque nós estamos em falta. Nós temos que fazer a nossa parte, consagração. Porque sem consagração, não chegamos ao nível que é a posição que o Senhor deseja de nós, né, irmãos? Então, muitas vezes a gente quer que Deus faça a parte dele conosco, mas nós não fizemos o que Deus exige, né? E que nós venha pedir misericórdia mesmo para o Senhor, porque é só a misericórdia do Senhor para nos alcançar. Porque aqui ele diz assim, ó, em Marcos 16, versículo 14... Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Ascensurou-se-lhes incredulidade. O que é a incredulidade? É a falta de fé, a falta de esperança. Porque Deus deixa, irmãos, como a irmã falou ali, até chegar ao final. Porque enquanto nós estiver tendo esperança em coisas que não é de Deus, o Senhor sabe o melhor para nós. Ele tranca, ele vai trancar mesmo, porque ele já está enxergando lá na frente no que a gente vai se perder. Então, por isso que quando vem a demora, o silêncio do Senhor, é porque a bênção do Senhor é grande, mas a nossa fé tem que ser sem incredulidade. Então, a incredulidade é a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado. Quantos que estão mortos, assim, que nem muitos dizem assim, eu nem me sinto mais, eu não sinto alegria, eu não sinto paz, eu estou no inferno. Eu já conversei com pessoas assim, por isso que eu estou me referindo. Mas por que será? Porque nós estamos falto com Deus. Porque quando uma pessoa vem se queixar para nós, é porque Deus permitiu. Ai, mas eu não gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa só fala a tristeza, não fala nada de bom. Por que será? Porque ela está em falta. Nada me faltará. Então, se para mim não está faltando, porque eu tenho Cristo, alguém orou por mim, para mim vir para o rebanho do Senhor, por que eu vou estar em falta com o Senhor e não me consagrar para buscar os eleitos dele? Quando vem se queixar, nós emprestar o nosso ouvido e ter, olha, para mim,
a solução foi Jesus. Explica para aquela alma que está desejosa ali, né? E que está aflita, porque senão nós vamos ficar faltos mesmos. Nós vamos estar com falta com o Senhor. Porque muitas almas vão se perder, mas não por falta de Deus mandar alguém para falar com aquela pessoa. Mas é por omissão dele. A gente não faz o que Deus manda. Então, aqui dito que tinham visto já sucedido. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha a responsabilidade, irmãos. Será que nós estamos fazendo a ordenança divina de Deus? Ide. Aonde eu vou? Eu vou num posto de saúde, vou num posto de gasolina, aonde eu for. Se vir alguém se queixar, irmãos, vamos falar do Cristo para aquela pessoa que veio reclamar ou murmurar, até muitas vezes vem murmurando: a minha vida não tem mais sucesso, eu não tenho mais esperança. Ali é a brecha. Ali é o momento que o Senhor está colocando para a gente que somos já do rebanho do Senhor. Então, que nós não venha enterrar nossos talentos, porque o Senhor deu para todos nós. Né, irmãos? Ide, porque esse ide, ele manda todos. Então, é um pincelado para todos nós sentir que quando nós estiver sentado num lugar que tenha pessoas, pode não conhecer aquela pessoa. Aí eu não conheço, eu não vou falar. Mas se Deus tocar no coração daquela pessoa de se queixar para ti, não fique calado, porque o Senhor diz: abra a tua boca e fale. Então, quando Deus manda, nós temos que falar. Porque se nós não falar, nós vamos estar em falta com Deus. E é isso aí que Deus vai começar a apertar o parafuso em nós. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais um cântico, mais um louvor, né, irmãos? Aí, tantas coisas edificantes que nós ouvimos nessa noite. Quero abrir uma palavra aqui com os irmãos ainda. Romanos capítulo 9 e o versículo 9. Vamos orar juntos? Vamos ficar em pés? Vamos dizer assim: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém. Durante essa canção aqui, os irmãos podem aproveitar a oportunidade, aqueles que desejam contribuir, né, com ofertas. Aí tem um gasofilácio aqui na frente, e aqueles que sentirem um toque do Espírito Santo, fiquem à vontade na direção do Senhor aí. Amém? Irmãos, então vamos estar cantando um cântico chamado Onde Estás? Como muito foi falado aqui nos testemunhos e compartilhares. E esse louvor fala que não tem como fugir do Senhor. Muitas vezes a gente tenta, mas não tem como fugir do Senhor. Ele está em todo lugar. Está conosco em todos os lugares e em todas as nossas experiências. E
que a gente não tente mais fugir dele, e sim buscar ele cada vez mais, amém? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Tu me cercas por diante, tu me cercas por detrás. Para onde fugirei do teu Espírito? Onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Tu me cercas por diante, tu me cercas por detrás. Para onde fugirei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mar, se desço no profundo do abismo, lá tu estás. Tomo as asas da alva e me detenho nos confins do mar. Ainda lá haverá de tua mão me guiar. Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mar, se desço no profundo do abismo, lá tu estás. Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins do mar, ainda lá haverá de tua mão me guiar. Ainda lá haverá de tua mão me guiar. Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mar, se desço no profundo do abismo, lá tu estás. Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins do mar, ainda lá haverá de tua mão me guiar. Ainda lá haverá de tua mão me guiar. Ainda lá haverá de tua mão me guiar. Amém, irmãos. Podemos sentar. Amém. Temos algo ainda para distribuir aqui, né? Do Senhor. Já sentimos assim que de um tempo para cá a gente consegue sentir uma diferença bem grande assim, a nível de unção, né? Dá para sentir assim a unção do Senhor constantemente nesse ambiente. E também o crescimento de vida dos irmãos assim. Uma das coisas que mais nos alegra é isso, né? Não só porque você tem um contrapeso, né?
Às vezes o movimento ele é pequeno e nos entristece, não que entristece, mas deixa a gente desejoso de ter um volume de pessoas, mas em contrapartida, se tu tem um volume de pessoas que não tem crescimento de vida espiritual, que não tem libertação, que não tem transformação, que não tem mais apego a Deus a cada tempo que passa, isso também é um problema. Agora, quando nós temos assim um movimento em que você vê a vida divina crescendo, se desenvolvendo, você vê que a cada tempo, né, parece aquelas plantas que ficam crescendo, né, num muro, né, sei lá, que aqui no sul a gente chama de trepadeira, né? Quando você olha assim, se alguém souber outro nome pode dizer, só sei esse. Quando tu olha assim, tem uma parte assim só, algumas mudas ou uma parte do muro, né? Passa um tempo, ela toma aquele muro todo lá, né? Aquilo se estendeu. Assim está acontecendo dentro da alma, da nossa alma. O Senhor está se estendendo, né? E a gente sente assim as percepções do Espírito que a gente tem. É Deus falando assim: ide, né? Como já foi dito, vão porque eu sou convosco, e tem uma unção de Deus com você também, para você tocar aquilo que é necessário, tanto na tua vida secular, como principalmente na parte espiritual, nos talentos e frutos espirituais que nós devemos ao Senhor. Então Deus tem um objetivo de nos tornar mais maduros. Deus quer nos tornar mais maduros. Quando tem um povo numa cidade, Deus quer fazer aquele povo ter mais maturidade espiritual. Por quê? Porque hoje, por exemplo, se o Senhor fizer uma abertura, sei lá, mais 50 famílias vindo para esse lugar. São mais 50 famílias, são pelo menos mais 100 pessoas convivendo conosco aqui. 100, 150 pessoas, né? Na melhor das hipóteses aí, né? Ou na pior das hipóteses, são 100 pessoas, no mínimo. Aí, são pessoas convivendo conosco, expondo para você quem eles são, suas virtudes, suas qualidades, seus defeitos, convivendo contigo com muita necessidade, com muita fome, e aí frequentando grupos familiares. Aí talvez tu te anima, abre um grupo, né? Desses que vão abrir grupos, e aí nós vamos lá atender, e aí nós temos mais 100 pessoas aqui adicionadas ao rebanho. E aí tu vai começar a conversar com eles sobre as dificuldades deles. E aqui está um problema, irmãos, que nós precisamos rumar para a solução. Se esses casais, essas famílias, esses irmãos que têm dificuldades, começarem a conversar contigo para solucionar os seus problemas, visto que Deus está dentro de todo mundo aqui dentro. E aqui não é clérigo e leigo, onde, não, só um pouquinho, nós vamos marcar uma hora que tu vai falar com o pastor, que esse cara tem as respostas. Eu não tenho. Eu não sei o que te dizer, mas o pastor sabe. Isso é natural e normal se eu estou há 30 dias aqui. Agora, a partir de 6 meses, 1 ano, eu já sei conversar com essa pessoa. Se eu sou aplicado e dedicado ao ensino da palavra. Porque eu quero lembrar você que a tua vida com Deus não é uma vida de culto. Ela não se resume a culto. Deus precisa afiar essa ferramenta chamada você, e quer usar essa ferramenta chamada você, e Ele precisa te afiar. E Ele precisa
pegar você para realizar obras. Tem talentos dentro da tua vida aí. Mas como que tu vai jogar esses talentos para a mão de Deus, colocar nas mãos de Deus esses talentos, se você não sabe o que fazer? Então isso é uma negligência nossa, nós precisamos corrigir isso. Você precisa, se você não tem isso, aqui bem claro, tu precisa corrigir isso. Porque quando essa pessoa for conversar contigo, ela tiver que tirar dúvidas, que tipo de conselho tu vai dar para ela? Os que tu pensa, os que tu acha? Porque a responsabilidade de uma alma, ela é muito grande. Porque você pode mutilar o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. A gente tem trabalhado em cima ali, né, das palestras lá do propósito e potencial. E já vimos isso algumas vezes aqui, né? Na quarta-feira a gente já conversou sobre isso aqui, algumas quartas-feiras, que o potencial de uma pessoa ali, né, ele simbolicamente, todo o potencial de uma floresta, de um pomar, de muitas árvores, ela está encapsulada dentro de uma semente. Tu planta aquela semente, ela, muitos anos depois, ela gera frutos, que tu colhe os frutos, dentro do fruto tem mais centenas de sementes, que você recolhe dali, e se você plantar essas centenas de sementes, tu tem centenas de árvores, que mais alguns anos para frente vão gerar milhares de sementes. Então você tem um potencial gigante dentro de uma pequenina semente. E lá tem uma parte interessante que diz que se eu mato isso no outro, eu estou incendiando, ele usa uma metáfora, eu estou incendiando uma floresta. Que quando eu estou mutilando uma pessoa, quando eu causo problemas, porque todas as pessoas, e elas podem ter a idade natural que for, quando ela entrar aqui, ela é um bebê espiritual. Ela vai se desenvolver. E Deus confia que tu não vai ser um trator na vida dessa pessoa. Que tu não vai ser estúpido, ignorante, indiferente. Deus confia que tu vai tolerar as fraquezas, que a tua carne, teu ego e o teu juízo sobre aquelas pessoas não vão sobrepor o cuidado e o afeto espiritual. Porque tu pode não gostar de uma pessoa. E a carne, ela já é assim, bota os olhos e já, gostei de ti, não gostei de ti. É assim que a gente, é assim, né? Mas aqui no reino não existe isso, irmãos. Ah, eu não gosto daquele ali é muito salame, aquele irmão ali é muito espichadinho. Não, o outro é muito passadinho. Não, a outra, tem que, cortar as asinhas. Não, esse outro aí não dá muita conversa, viu? Fala até assim pros irmãos, né? Viu? Não dá muita conversa aí, esse irmão aí. Aqui no reino não existe isso, irmão. Aqui existe crescimento espiritual, que Deus usa seus filhos para dar crescimento espiritual para outros que estão vindo. Eu tenho muitas falhas. Eu tenho erros, né? Falhas. Mas eu já fui muito bola fora, irmão. Muito bola fora. Quando eu me converti. E tomei umas pauladas de uns irmãos na época que quase que eu não ficava na igreja. Porque eu falava muita besteira. Né? E falava, eu levantava, eu era muito sem noção. E a gente se incomoda com quem é sem noção. Né? Eu era sem noção, eu estava num culto assim, e no bom do culto eu levantava, ia lá, fora, na frente da casa lá, fumava um cigarro, né? O vento todo levava para a janela de dentro, os irmãos ficavam tudo esfumaciados lá dentro, né? Aí eu voltava para dentro do culto, numa catinga de cigarro, né? E puxava assunto com o A, com o B, mexia com o de trás, lá atrás, e o irmão pregando. Eu vim assim, irmão, do mundo. Como que tu acha que as pessoas vêm do mundo? Como que tu acha que tu veio do mundo? Que o apóstolo Paulo um dia disse, olha, estava puxando a vara com o povo, né? E disse assim, olha, vede que vocês não têm muitos de nobre nascimento. Ele teve que puxar essa para os irmãos, né? Para botar os irmãos na realidade. E ele disse, olha, vocês não têm muito de nobre nascimento. Também não sei como é que tu veio, né? Toda a tua etiquetagem,
né? Porque nós somos sem noção, irmão. A carne vai sair em algum momento. Sai, normal. Aqui a igreja é uma oficina gigante, um hospital gigante. Tu vai ter pessoas com defeitos, pessoas emocionalmente doentes. É natural isso. E como é que soluciona? Como é que não se dissolve uma igreja? Porque é muito comum os movimentos, que você observar, eles inflam um movimento, né? E por que os líderes se inclinam também para ter esse modelo clérigo e leigo? Porque se deixar na mão do povo, morre tudo. Não é o certo. O certo é nós fazer isso da base, certinho. Mas, por que se dissolve movimentos assim às vezes? Porque aí sai todo mundo de uma igreja. E é muito comum isso, ciclos, né? Aqui. Eu acompanhei isso por anos aqui. Aí sai todo mundo de um lugar que dá uma pancadaria lá. Aí sai todo mundo e vai para um outro lugar. Aí fica 1 ano, 2 anos. Lá dá mais uns problemas. Depois vai outros e outros. Então dá problema em tudo que é lugar. Porque o povo está cheio de problema. Eu estou cheio de problema, você também está cheio de problema. Só que quando o povo chega na igreja, eles têm que encontrar solução. E eu vou dizer para você, eu vou apontar para onde tem solução. Ali naquela mesa tem solução. Ali. A mesa do Senhor. Ela tem orientação. E um povo sem saber para onde vai, de onde vem, para onde vai, o que está fazendo, não vai se desenvolver, não vai crescer espiritualmente. Tu vai ficar perdido e no coletivo a igreja toda fica perdida também. Não sabe o que estão fazendo ali. Afinal de contas, estamos aqui para quê? Só se emocionar num culto? Né? E aí, como é que fica a nossa vida? Tu precisa de instrução divina. Jesus, 80% do tempo dele era ensinando. Jesus era um professor, um instrutor, era um mestre, rabi, os homens chamavam ele. Porque ele educava, botou o povo lá e puxou Mateus 5, 6 e 7. As bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Eu nem sei se tu sabe o que é que eu estou falando. Então nós temos que ler a Bíblia e ir comer da mesa do Senhor. Porque quando essas pessoas estiverem no convívio coletivo da igreja e elas conversarem contigo, eu pergunto para ti, o que tu vai dizer para elas? Porque a responsabilidade que tu tem com essas pessoas, ela é muito grande. Para botar essa pessoa fora. Há pouco, essa semana, a gente estava falando, e alguém me disse assim, como a gente tem visto restauração familiar nessa igreja. Aqui, na nossa. Como a gente tem visto restauração familiar. E essa pessoa disse, movimento tal e tal e tal, assim, o que eu vi era divórcio. Que tu é certo, tu é errado, tu é ocupado, tu é separação de famílias. Aí tu diz, dentro da igreja. Aí, o que está faltando lá? Instrução. É claro que a pessoa mesmo sabendo a instrução, ela pode fazer como ela quer. Mas o relato dessa pessoa era porque faltava instrução. E aí, você imagina a responsabilidade que você tem com essas pessoas. Então, Deus tem muito... isso aqui é um ponto muito importante para Deus. Porque para você aconselhar uma pessoa não sobre os teus interesses, não sobre o que tu quer que essa pessoa faça para ti, ou que tu queira manipular essa pessoa, ou que tu queira criar dentro dela para ela ser contra o A, contra o B, contra o C, a favor de ti. Facções na igreja, isso não pode ter. Mas que você eduque ela, que você explique para ela a palavra como Deus ensinou aqui. Nesse ministério tem mesa. Rádio e TV Menorá, Editora Vento Sul, Pão de Judá. Aplicativo Pão de Judá. Ali é a nossa mesa do Senhor. Aí eu vou perguntar para ti, que tu já deveria estar fazendo isso desde que tu nasceu da água e do Espírito, aqui. Eu pergunto, qual é a instrução que tu, este ano, não vou nem puxar mais, vamos puxar só os 6 meses que a gente está aqui, do ano de 2025,
qual foi o material de instrução que você pegou, começou e terminou. Que você começou e terminou. Que inclusive até tem uma manivela na igreja chamada Dica Mensal. Lá o pastor Sérgio pede para o Senhor uma direção do material, ele observa o trabalho do Espírito e diz, tal material é a dica do mês, para o povo comer. Quase ninguém come, irmãos. Eu pergunto para ti assim, o que tu vai responder para essa pessoa numa restauração familiar, irmão? Num casamento, o que tu vai dizer? Tu vai dizer, te impõe a mulher. Esse homem precisa te respeitar. É isso que tu vai dizer? Se ele gritar, tu grita mais alto. E é isso que se dá de conselho, irmãos. Porque tu não tem o que dizer, vai dizer um monte de besteira. Viu? Não. Não faz isso, não faz assado. Tu nunca pode dizer isso, irmão, para uma pessoa. Viu? Deixa eu te dizer uma coisa, tá errado o que tu tá fazendo aí. Tu tem que fazer assim. Tu nunca diz isso, irmão. Nunca. Tu dá o material para a pessoa comer. Não é tua fonte. Tu é só o garçom. Tu comenta com ele a instrução divina, que às vezes tu não tem condições de passar todo o material, mas essa é a visão correta. Tu comenta com eles, tem um material aí no reino maravilhoso que vai te ajudar muito. Eu vou te passar esse material. Só que tu nem sabe qual que é o material. Se eu perguntar para você aqui agora, a nível de finanças, qual que é o material que a pessoa conversar contigo? Tu não sabe me dizer. Só os bem mais velhos. E ainda só os principais. Então, assim, nós temos um déficit de alimentação. E hoje isso aqui é uma exortação do Senhor para a nossa vida, para que você volte a consumir os materiais. E que você volte a te instruir, para que você seja um bom instrumento nas mãos de Deus. Para que você seja um instrumento adequado, afiado para Deus. Porque Deus não quer usar nossa carne, irmãos, nossa humanidade. Tu precisa da cultura espiritual. Saber como é que é a pedagogia de Deus, para Deus te usar. Senão tu vai fazer um monte de bobagem. Vai me botar lá, atender no consultório de cardiologia lá, né? Se estiver muito quente, pode desligar ali também, né? Acho que já deu uma abafadinha ali, pedir pro Joãozinho dar uma desligada ali. Ou pode ser o Paulo para nós, então, por favor. Então, eu vou lá, sentar no lugar do Emerson e vou começar a tratar de coração. Eu não faço ideia, irmão. Só sei que a gente tem um. E deu. Eu não estudei para isso. Como é que você vai dar um conselho para uma pessoa? Aí tu vai dizer assim, eu não quero aconselhar, eu quero ficar na minha. Mas isso é um problema, que Deus vai trazer gente para conviver conosco. Aí como é que tu vai fazer, irmão? Então assim, hoje assim, invocando o Senhor aqui, eu sinto esse encargo aqui do Senhor de chamar a atenção dos irmãos para que você volte a pegar assunto família, finanças. Aí diz, mas não sei nem por onde começar. Tem ali, a Ana tem um catálogo que indica toda teu tempo espiritual, quais são os materiais indicados para a tua idade espiritual. Né? Se é de princípio, esse aqui, começa por aqui, começa por ali, começa por aqui. Tu vai conhecendo a visão. A palavra diz, um povo sem profecia se corrompe. Um povo sem a visão. Se você não tem visão, irmão, de qualquer coisa que você faça, tu não tem nada. Tu não sabe nem o que está fazendo. Seja natural ou espiritual. Se tu não tem visão de início, meio e fim, tu não sabe o que tu está fazendo. Tu está perdido. E tu não vai ter resultado. Então o segredo de tudo, a base principal é o porquê. É o porquê e o como. Que é a visão. Então essa igreja aqui tem uma visão. Tudo tem uma visão, irmãos. Tudo tem uma visão. O que tu fizer sem visão, tu não tem planejamento.
E aí tu não tem resultado, tu não tem métrica, tu não mede nada, tu não vai em lugar nenhum. Tá só vivendo a vida, e ela tá passando, e ela tá andando, e já passou não sei quantos anos, eu não sei quantos tu tem pela frente. E Deus quer usar mais de nós. Entende? Deus quer usar. Eu estava aqui no louvor, assim, me vinha palavras internas, assim, enquanto a gente estava no louvor inicial, aqui, na oração inicial, eu sentia o Senhor dizendo assim, ó, de 1 eu faço 1000. De 1 eu faço 1000. Aí como que vai fazer 1000 se nós estamos embotados? Se o machado está embotado, não tem fio. Então, nós estamos no caminho certo, irmãos, mas nós precisamos ajustar isso um pouco melhor. Então, o recado do Senhor hoje para você é: te prepare. Para Deus te usar, te prepare. Para Deus te usar, que tu quer, é isso, porque a minha redenção, o meu sucesso e o teu está em Deus nos usar. A sabedoria, tudo desce. Quando nós entramos na posição, desce tudo. Vem tudo, né, irmãos? Naturalmente. Então, se eu não estou adequado espiritualmente, eu vou ter dificuldade. Então, invista no teu crescimento espiritual. Que tu precisa conhecer a visão divina para ti, mas tu também, no curso, tu precisa dar bons conselhos. Tem uma pessoa que me liga e me pergunta coisas do secular, e me faz perguntas. Isso aqui, dúvidas, que ele está seguindo no caminho dele, mas ele tem dúvidas. Ele diz, viu, e isso aqui como é que faz? E isso aqui. E eu sei responder, porque eu já estudei aquilo ali, ou eu já vivi aquilo ali. Só que se ele faz isso para uma pessoa que não viveu, e que não, ou que não conhece, que não estudou aquilo ali, a pessoa vai dizer assim, viu, não faço ideia do que tu está falando. Não sei, não tenho nada, nunca passei por isso. Aí tu diz qualquer coisa. Assim, no secular é difícil tu dizer. Tu vai dizer, eu não sei. Mas na vida aqui do cotidiano, a gente vai ensinar as pessoas coisas que não prestam. Né? Magoar pessoas, afastar pessoas daqui. E aqui, irmão, entrou da porta para dentro, todo mundo vale 1 denário. 1 denário, que é o sangue de Cristo que foi derramado. Não tem maior nem menor. Da porta para dentro aqui, tu não vale nada mais do que eu, nem eu nada mais do que você. E nem de quem está do teu lado, ou do que tu pensa que é mais ignorante que você, mais inteligente que você. Nada. Nada. Todo mundo vale 1 denário para Deus. Então, Deus precisa de um povo assim. Eu sinto que o Senhor quer mandar o povo, mas a gente precisa estar melhor preparado, irmãos. Porque esse povo vai conviver conosco. Aí conviver, para conviver do jeito que está, fica onde está. Deus só tem interesse, assim, em trazer um povo para instruir nesse lugar. Porque aqui tem visão. Aí Deus vai tirar um povo de onde está para botar aqui para quê? Para educá-los, ensiná-los. Por quem? Por nós? Que não sabemos o que dizer para esses irmãos? Ou nós sabemos? Não, a gente sabe. Então tá bom. Então, Deus vai te usar muito. E Deus te usando, toda a tua vida está resolvida. Tu e Deus sendo um, está tudo resolvido. Ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas ele diz, o Senhor é o meu pastor. Então, sendo assim, Deus, o meu pastor e o teu, está tudo suprido. Tudo. Nada nem te toca. Nem te toca, nem te abala. Porque internamente Deus nos fortalece. Amém? Então é isso aí, irmãos. Hoje o Senhor tinha para nós uma exortação. Mas a unção do Senhor está nesse lugar. Amém? Por favor, corrija a tua vida o mais rápido possível nesse caminho para Deus derramar o que precisa derramar na tua vida aí. Nós vamos para a ceia. Vou pedir para o Paulo Sérgio e para o Jô organizar então a ceia para nós, por favor. Vamos para mais um louvor aqui, né, para cearmos aqui. Lembrando os irmãos assim que a ceia,
ela é aberta e liberada para todos os membros do corpo de Cristo, amém? Não há restrição aqui para os irmãos cearem. Se você crê que este é o Redentor, é o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que está representado no pão, que é o corpo de Cristo, no suco, que é o sangue derramado, se você crê e que esse homem é o teu Senhor e Salvador, você está apto para cear. Amém? Então aqui nós não temos restrição. Se você sentir à vontade, você pode cear. Vamos ficar em pés e vamos estender a nossa mão para cá. Pai querido, nós chegamos em Tua presença, Senhor, te agradecendo nesse momento, porque Tu nos educa, nos ilumina, Senhor, Tu nos direciona sempre naquilo que Tu quer arrumar na nossa vida, Senhor. Nos ajuda aqui, Senhor, a sermos uma bênção, Senhor, aonde Tu nos colocar, para sermos aqueles que transferem aquilo que é Teu. Colocamos diante de Ti o pão e o cálice, consagrando, pedindo perdão pelos nossos pecados, para não comermos aqui de forma indigna, Senhor. Mas nós glorificamos a Jesus, como já cantado e adorado nesta noite. Jesus venceu. Exaltem o Rei. Nós te exaltamos aqui e declaramos que Tu não és o Rei dos judeus. Tu és Rei sobre toda esta terra. Tu és Rei sobre todos, Senhor. E nós exaltamos o Teu santo nome aqui e glorificamos a Ti, Senhor, por aquilo que Tu fez na cruz do Calvário. Santificamos o pão e o cálice e que Tu, Senhor, nos dê um coração grato, temente e quebrantado diante de Ti, diante de tudo que Tu fez e que imerecidamente nós recebemos de Ti, Senhor. Toda honra e toda glória ao Rei Jesus, o Rei da glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Então, pedir para os irmãos organizar aí. Pode o James organizar aí os irmãos lá de trás para cá, né? Aí as crianças ficam com os pais e em espírito de oração você volta aí pro teu assento, amém? Pecadores, mas Cristo, Ele acreditou em todos nós. Fosse teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Pela obediência ao Pai, não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Lembre-se de onde você foi tirado, irmão. Não fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto.
é pela dor, é pela cruz, é pelo pelo sangue de Jesus, é pela dor, é pela cruz, é pelo sangue. A vida está no sangue, a vida está no sangue dele. A vida está no sangue, a vida está no sangue de Jesus. A vida está no sangue, a vida está no sangue dele. A vida está no sangue, a vida está no sangue de Jesus. A vida está no sangue dele. A vida está no sangue, a vida está no sangue de Jesus. Está no sangue dele. A vida está no sangue, a vida está no sangue de Jesus. Se o teu amor nada brotaria deste meu duro coração. Glória a Deus. Vamos chegando ao fim dessa reunião aqui, que fomos muito edificados desde o princípio. Deus te fortaleceu aí por dentro. Tu tens a unção do Senhor aí para pelejar. Capacidade de Deus e a mão do Senhor contigo. Amém? Vou pedir para o Pedro Fagundes vir fazer a oração final aqui então. E o Senhor é contigo. Vai e peleja. Amém? O Senhor é contigo. Ele disse: nunca te abandonarei, né? Jamais te deixarei e nunca te desampararei. Essa é a promessa de Deus com a tua vida. Amém? Oremos então, irmãos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui essa noite, Senhor, honrando a tua presença, podendo louvar em teu nome, podendo, Senhor, abrir o nosso coração, o nosso íntimo nessa noite chuvosa, Senhor, para que possamos ser curados, para que possamos ser trabalhados, Senhor, para que, por mais que estamos aqui todos juntos, no interno de cada um de nós acontece uma coisa diferente, Senhor, um operar que o Senhor traz para nós, um pensamento, uma visão,
uma sensação, Senhor, para termos certeza de que o Senhor está aqui e nos acompanhou toda essa noite, Senhor. Que graças à Tua compaixão, graças à Tua insistência, Senhor, nós nos mantemos em pé. E apesar de todos os nossos erros, apesar das nossas imperfeições, Senhor, continuamos aqui, Senhor, honrando, glorificando o Teu nome e erguendo, Senhor, o Teu ministério. E contra tudo e contra todos, Senhor, vamos continuar falando, Senhor, o Teu nome, pregando a Tua palavra, Senhor. Teu nome agradecemos. Amém. Também queremos convidar aqui a Mara e a Elis para terminar com a gente aqui, isso aqui, tá? E a Amanda também. E consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Há um trono glorioso no céu. Levanto os meus olhos, lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Minha alma gostar de ti, faz minha alma gostar de ti. A riqueza está só em ti, de nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Faz minha alma gostar de ti. Faz minha alma gostar de ti.
riqueza